Eu quero saber até quando o time do Flamengo vai estar de férias. Quando esse time vai voltar a jogar futebol? Mais um resultado ruim no Maracanã, um empate com o Internacional, mais uma decepção para todos aqueles rubro-negros que estavam no Maracanã. Viemos de 3 derrotas e agora um empate contra o Internacional, um time que não vai disputar muita coisa esse ano no Campeonato Brasileiro. A decepção está grande. Jogadores sem condição nenhuma, jogadores errando passes simples. Alguns jogadores não deveriam nem estar em campo. Eu quero saber cadê o time do Flamengo? O que está acontecendo no Flamengo? Quando esse time vai voltar? Eu deixo a pergunta aqui para vocês, meus amigos. Vamos falar desse jogo horroroso, e mais desculpas de Felipe Luiz. E até quando vai continuar isso? O Flamengo já passou da hora de começar a jogar futebol. Não há desculpa de pré-temporada, porque todos os times estão nas mesmas condições, tá? São pouca diferença aí de tempo de treinamento. Então não tem mais desculpa, não. O Flamengo tem que voltar a jogar futebol. Tem jogadores que parece que esqueceram como se joga futebol. Vamos falar desse jogo. Vamos falar também de John Arias, que há um leilão por John Arias. E quem leva nesse leilão? Palmeiras está na frente. Vamos falar de Endrick, que está encantando a Europa, encantando a França, encantando o mundo. Vamos falar tudo isso nesse vídeo. E começa agora, depois da derrota do Mengão. É isso aí, meus amigos. Fala, fala, nação. Vamos começar esse vídeo já falando de Flamengo. Mas antes, deixe seu like, hype o vídeo, acione o sino da notificação para você ficar por dentro dos nossos conteúdos e para não ficar por fora de nada, porque os vídeos estão bombando aí no canal. Então chega junto que vai começar agora. Vamos falar desse jogo terrível do Flamengo no Maracanã. Mais uma decepção desse time que tem nos frustrado nesse início de ano, né? São 4 partidas do time principal, 3 derrotas e um empate. Situação no Campeonato Brasileiro de 6 pontos disputado, apenas um Flamengo conquistou. Um time apático mais uma vez. Um time que não tem disposição dentro de campo. A gente vê um time que, do outro lado, correndo, buscando, tentando, mesmo também estando aí não estando no seu melhor ritmo de jogo. Mas o time do Flamengo, o Flamengo perde na corrida, o Flamengo não consegue dominar uma bola. Jogadores que a gente sabe que tem capacidade técnica, Léo Ortiz errando todos os passes, Bruno Henrique não conseguia dominar a bola, bolas fáceis. E depois que leva o gol, quer correr atrás todo desorganizado, quer buscar o resultado desorganizadamente. Outro péssimo jogo, outro péssimo futebol apresentado pelo grupo do Flamengo. E a gente tem que falar aqui de alguns jogadores, né? Eu vou destacar quem eu vejo que melhorou um pouco e depois eu vou destacar aqueles que não deveria nem estar em campo. É mesmo. Eu senti uma pequena melhora no Arrascaeta, melhorou, correu, teve disposição. Varela entrou, muda o patamar e o nível do Flamengo. Léo Ortiz, Léo Pereira melhorou bastante. Começou a acertar alguns passes ontem, estava jogando muito bem. A gente tem que dar destaque para alguns jogadores. Everton Cebolinha, que fase está o Everton Cebolinha jogando muito. Carrascal entrou também, mudou o jogo. Eu não vou falar do Paquetá, porque o Paquetá chegou agora, está fora de ritmo, não tem entrosamento, não tem adaptação, ele estava muito cansado ontem, o calor do futebol brasileiro, ele vai ter que readaptar ao futebol brasileiro. Agora tem jogadores que não têm condição nem de vestir a camisa do Flamengo. Emerson Royal, ele tinha toda a liberdade pela ponta direita e não acertava um cruzamento, não acertava um passe, errava tudo. Não tem condições de estar no Flamengo. Infelizmente, com todo respeito ao atleta, ao jogador, não tem condição. Quem fez essa compra errou.
Não tem condições. Muito fraco, muito mal. Samuel Lino entrou, errou tudo, tudo que ele tenta dá errado. O cara não leva uma vantagem, uma jogada em que ele leve vantagem. Léo Ortiz errou todos os passes na saída de bola, melhorou um pouco, mas errou os passes na saída de bola, muito lento. O Flamengo sai desordenadamente para o ataque, deixa muitos espaços atrás, entre linhas. E os times já perceberam isso. Os gols que o Flamengo estão levando, são gols entre linhas, em velocidade, em transição rápida. Depois está tão errado a marcação do Flamengo que a zaga corre desesperadamente atrás do atacante adversário, sem encontrar, porque não consegue chegar no atacante adversário. Um time totalmente desorganizado defensivamente. O ataque que não entrega gols. Pedro jogando mal demais, não acha a bola. Aí entra Bruno Henrique, a mesma situação. O ataque do Flamengo é neutro, muito dependente do Arrascaeta, que ainda não está no seu melhor, e muito dependente de Pedro, que está péssimo. Como fica a situação do Flamengo? Quando o Flamengo vai voltar a jogar bola? Tem que ser cobrado, sim. Porque o que falta a esses jogadores? Tem altos salários, salários os maiores do futebol brasileiro, CT de primeira, tem tudo o que eles precisarem, médicos, fisioterapeutas, tudo o que eles precisarem, o Flamengo oferece para eles. O que mais esses jogadores querem para jogar futebol? O que mais eles querem? O ano está passando, as coisas estão acontecendo. São 4 jogos do time principal. Até quando esses jogadores vão estar de férias? Até quando esse time vai continuar dessa forma? Não dá, não dá, não tem como ficar esperando mais. Felipe falou na última entrevista, na entrevista do jogo contra o Corinthians, que acabou a pré-temporada, mas cadê os jogadores? Preparo físico, zero. Técnica, zero. Eu não sei quando o Flamengo vai começar a jogar futebol. Agora tem o Sampaio Corrêa, tem que vencer o Sampaio Corrêa e torcer por alguns resultados para se classificar no Campeonato Carioca. E 1 ponto no Campeonato Brasileiro em 6 disputas. Situação complicadíssima. Eu quero que você dê a sua opinião aí. Cadê o time do Flamengo? Você acha que o Flamengo voltou para o ano de 2026? Você acha que o Flamengo voltou para o Campeonato Brasileiro? O Flamengo ficou em 2025. O que você acha do trabalho do Flamengo no início da temporada? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Na minha opinião, um trabalho muito desorganizado no interno. Vamos mudar de assunto, vamos falar de John Arias. John Arias, um jogador em que o Flamengo fez uma proposta e recusou de pronto, porque não quer jogar no rival do Fluminense. Eu acho que o Flamengo tem que buscar aqueles jogadores que querem jogar no clube. Se não quer, tchau. É um grande jogador, é um jogador que entra em qualquer time do futebol brasileiro, é titular em qualquer time do futebol brasileiro? Sim, mas não quer. Então o Flamengo não tem que insistir. O Flamengo ofereceu 22 milhões de euros, o que fez o preço dele aumentar, né? Ele estava avaliado em 17 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 22 e o Palmeiras teve que oferecer 25. Está muito próximo do Palmeiras. Mas se não quer vir para o Flamengo, que vá para o Palmeiras. O Flamengo tem que ter jogadores como o Paquetá que vir jogar no Flamengo. O Flamengo não tem que ter jogadores que vêm apenas pelo dinheiro, que não têm alegria de jogar no Flamengo, não. Tem que ter identificação. Tem que ser jogador que queira estar no Flamengo.
Então eu acho que o Flamengo deve sair fora, não deve entrar nesse leilão. O Fluminense está querendo azedar aí para o Palmeiras, mas eu acho que não tem essa quantia de 25 milhões de euros. Então tudo indica que John Arias vai jogar pelo Palmeiras. Que vá, que dê certo, não contra o Flamengo, mas que dê certo lá. Se não quer jogar no mais querido, então o Flamengo não tem que insistir. É um jogador que vai chegar e agregar muito ao time do Palmeiras. Time do Palmeiras que está se acertando. Vamos ver se o Abel consegue, né, fazer esse time criativo, não o time dos chutões, porque ele tem ferramenta, tem material humano nas mãos. Agora tem que ver se ele vai dar conta de fazer, né? Porque o Abel, em 2 anos, trabalho muito fraco mesmo com o elenco que tem nas mãos. Então vamos ver o que o Abel vai fazer. Eu acho o seguinte, ele conseguindo o John Arias, ele está com um time bem formado nas mãos. E a gente vai ter um adversário bem forte aí, Palmeiras, mais uma vez, nesse ano de 2026, se o Flamengo voltar a jogar bola. Se o Flamengo voltar a jogar bola. E vamos falar um pouquinho também de Endrick. É, meus amigos, Endrick está encantando a Europa. Aqui na Europa, o menino está fazendo sucesso. Não só na Europa, né? Na França, no mundo todo. Ele, 3 partidas, 4 gols, fez um golaço na última partida. Está encantando a Europa. Torcedores estão indo ao estádio para ver Endrick. É isso mesmo. Aqui não se fala em outra coisa. O menino está encantando a Europa, encantando o mundo. E eu, desde o começo dele no Palmeiras, eu sempre falei que o Endrick seria aí titular da seleção brasileira. Eu não vejo nenhum jogador da seleção brasileira hoje no ataque, como centroavante, melhor que o Endrick para essa posição. Sinceramente, eu não vejo Richarlison, Gabriel Jesus, nenhum desses jogadores, eu acho que consegue fazer essa função de 9 aí com a velocidade, o arranque, a força física, o chute que o Endrick tem. Eu acho que o Endrick é um jogador que pode modificar um jogo, pode fazer a diferença dentro de campo. E eu não vejo nenhum jogador hoje na seleção brasileira com essa capacidade técnica. E desde o começo eu falei da carreira dele que ele seria um grande jogador no futebol mundial. E tem provado isso. É o pouco que ele jogou pelo Real Madrid também, né? Depois houve a contusão e problemas lá com o técnico, não conseguiu se firmar, também fez boas partidas. Mas com o ataque daquele Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, é complicado ele conseguir uma vaga ali, mas é um jogador que pode sim jogar em qualquer time do mundo. E o Endrick pode fazer a diferença na seleção brasileira. O Real Madrid, depois do término do contrato de empréstimo, deve retornar com ele, porque é um jogador que vai ajudar muito o elenco do Real Madrid. E para a Copa do Mundo, é um jogador que Ancelotti tem que olhar com cuidado, tem que dar atenção, porque é um menino novo, que pode, se eu não me engano, tem 21 anos, né? 20 anos, e pode sim ser o destaque da Copa do Mundo para o Brasil. Apesar de eu não assistir mais o Brasil, eu venho acompanhando o Endrick, e eu sei que aqui na Europa não se fala em outra coisa no menino Endrick, que pode sim se tornar um dos maiores jogadores do mundo. Aí você fala assim, poxa, mas tem jogadores mais completos, tal, tem, mas com vigor físico, com a chute, a potência, esse último gol dele foi um gol lindo, né? Ele entrou pelo meio, deu um chute e chute indefensável. Então, eu acho que Endrick vai fazer a diferença no futebol mundial e na seleção brasileira. Você, o que que acha do Endrick? Fala aí o que que você acha, dá a sua opinião se ele merece aí ser titular da seleção brasileira, se ele merece estar aí. Aí muita gente fala assim: mas começou agora, poucos jogos. Poucos jogos não, ele vem desde o Palmeiras. Ele desequilibrava no Palmeiras.
e foi para o Real Madrid, teve boas partidas pelo Real Madrid, boas partidas pela seleção, fazendo gols em seleções europeias que são candidatas ao título. Cara, ele tem estrela, é um menino que pode sim se tornar o maior um dos maiores jogadores do futebol mundial. O que que você acha? Comenta aí o que que você acha do Endrick, você pode pensar diferente de mim. Então comenta aí, comenta bastante, não deixe de comentar. Esse canal é para a gente falar mesmo. Eu falo para você, o Endrick vai se tornar um dos grandes jogadores do futebol mundial. Meus amigos, eu agradeço você que ficou até o final do vídeo e vou pedir de novo, não deixe de dar o like, hypar o canal, acionar o sino da notificação para você ficar por dentro dos nossos conteúdos. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima, nação!